Fala meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil do canal Genil do Geek. E hoje vamos falar da segunda temporada de um anime que vai contar a história de Gabimaru, Sagiri e outros sobreviventes do massacre no coração de Shinsenkyo. Mal conseguiram respirar após os eventos traumáticos da primeira temporada. No entanto, eles são forçados a retornar a conseguirem respirar a Ilha do Inferno, a Ilha Inferno. Essa ilha, agora ainda mais perigosa, tomada por bestas taoístas e novos rivais que também buscam o cobiçado elixir da vida. O cenário se torna um campo de batalha brutal entre condenados, carrascos e os habitantes monstruosos da ilha. Os personagens se envolvem em pactos frágeis em meio a cultos insanos e mistérios mais profundos da ilha, o que força Gabimaru a tomar uma decisão crucial: romper seu destino de ninja assassino e lutar por sua liberdade, ou cair na selva que devora heróis. Estou falando de Paraíso do Inferno, então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Asa, né, o nosso querido Asa que caiu no buraco, querido não, o cara é um baita de um cara, né, ele tinha caído no buraco e estava lutando contra os monstros ali. Só que ele acaba ficando frente a frente com um dos gurus, só que é um dos gurus mais antigos, entendeu? É um dos primeiros gurus celestiais, que acaba atacando ele, mas ele acaba se curando muito rápido, né? Ele lança alguma coisa assim que quebra algumas coisas, faz um buraco, mas como ele tinha sido modificado pela própria ilha, o Asa tinha sido modificado pela própria ilha, ele acaba se curando muito rápido, né? Vemos que o Fute estava abandonando um dos apóstolos, né? Que é aquele carrasco e tudo mais. Ele estava deixando o apóstolo ir, apesar dele querer estudar o corpo daquele apóstolo, desse ser, para descobrir mais sobre os moradores da ilha, para ele saber mais sobre essa ilha. Quando ele volta para dentro da caverna, acaba vendo que a Mei, que é uma das gurus celestiais, ela estava com febre, né? Eles precisavam curar ela. Só que o problema dela era mais profundo. Só que ele pede que ela conte mais sobre os gurus, mais sobre a ilha e o que estava acontecendo naquela ilha para terem aqueles tipos de monstros, né? Ele acaba revelando para Sagiri e para Yuzuriha, no caso do Fute, acaba revelando para Sagiri e para Yuzuriha que a Mei é um dos gurus celestiais. O que deixa as duas surpresas, pois ela poderia saber muita coisa sobre os gurus, muita coisa sobre o que acontece na ilha. Por isso ela decide contar sobre isso para eles. Enquanto isso, o Gabimaru estava treinando para poder aprimorar ainda mais o seu tal. Ele não podia muito depender do tal. Por quê? Porque senão ele iria perder a si mesmo. Ele iria perder sua própria consciência. E principalmente para não perder o controle, assim como o Asa perdia de vez em quando. E ele consegue meio que sentir o tal de todos somente fechando o olho. Ele fecha o olho, se concentra e consegue sentir o tal de todos. E consegue derrotar todos que estavam com ele treinando. O Segeta lá, que eu esqueci o nome, um dos carrascos, acaba olhando para ele e falando: ele pode chegar no nível dos gurus celestiais. Então ele é o único que pode bater de frente. O Toma, que é o irmão do Asa, acaba pedindo pro Tamiya ensinar ele a lutar com a espada. Por quê? Porque o Tamiya era muito habilidoso com a espada. E para provar a confiança, né, para provar que ele é confiável, que o Toma é confiável, ele simplesmente pega a própria espada e corta o cabelo. Né? Ele simplesmente corta o cabelo, mas ele queria ser forte para ser capaz de estar ao lado do seu irmão. Porque normalmente o Asa só luta pelo irmão, entendeu? O irmão quase não faz nada, não entra em uma batalha, não entra em mais nada, mas ele, né, o Tomo não entra em batalha. Mas o Asa sim, só que a questão é, ele queria fazer isso pelo próprio irmão. Mas antes, né, e o Asa estava tentando derrotar aquele guru, mas mesmo atacando o ponto fraco dele, porque o ponto fraco dos gurus é o umbigo, que ainda não tinha morrido, pois o que estava ali na frente dele, que tinha atacado ele, era um clone.
e acabam aparecendo vários clones, mas o verdadeiro estava no meio deles, né? Fala que queria levar o Asa para estudar mais sobre o Tal, mais sobre as coisas do corpo dele, mas antes acaba desacordando ele, amarrando ele em sua cama e muda sua forma para uma versão feminina. Pois ali os gurus conseguem fazer isso, eles conseguem mudar o seu gênero sexual. Pois o guru iria fazer algo para curar o tal do Asa, mas ele queria respostas também. E acabam contando tudo que tudo naquela ilha foi criada por uma pessoa, um ser humano normal, né? E que essa pessoa queria muito estudar sobre o Tal, queria saber mais sobre o Tal. Começou a misturar todo tipo de criatura ali daquela região, daquela ilha, né? Até mesmo humanos, ele misturou com plantas. Com isso nasceu os gurus que usavam o Tal e absorviam as coisas que eram chamadas de Tan, né? Para poder se manterem praticamente imortais, né? Nada mata eles, né? Nada. Exceto o ponto fraco deles que é no umbigo, né? E aí, depois de explicar que tudo foi criado por um único ser humano, esse cara acaba dando uma sugestão para ele, né? Acaba dando uma sugestão para o Asa, e o Asa acaba aceitando essa sugestão, né? Tanto que eles fazem o coisa, né? O ritualzinho que os gurus fazem, né? E a Mei, ela acaba meio que mostrando o seu braço porque ela estava praticamente se tornando uma árvore, porque é uma ser humana misturada com plantas. Então, praticamente, ela estaria se tornando uma árvore porque ela usou tal. Ela é praticamente defeituosa. Ela mesma fala que ela é defeituosa, né? Mas o cara que cuidou dela, o cara que era uma árvore, que só tava a cabeça dele ali, fala que poderia se sacrificar para que ela pudesse viver e ajudar os outros a derrotarem os gurus. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Geek. Eu esperarei que sentadinho todo dia, então já vai sentando dentro no like, compartilhando o canal para seus amigos, aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.